pessoal, trago mais uma leitura da série Mensagem das Estrelas. Para quem nunca assistiu uma leitura dessa série, eu vou colocar nos cards no izinho a playlist da série, para quem tiver curiosidade de assistir outros episódios, entre aspas. E se trata de uma leitura livre. Então eu vou iniciar agora tirando um arcano maior. Os amantes, seis de paus, seis de ouros, pajem de copas, rei de copas, as de espadas e oito de copas. Vejo que se trata de uma leitura específica para amor. E eu vou retratar como sendo a história de entre um homem e uma mulher, mas quem chegar a esse vídeo e for homossexual, por exemplo, pode adaptar o gênero. Eu vou contar a história do lado... eu vou contar a história tentando focar na pessoa e não em um homem ou a mulher. Mas eu vejo que pode se tratar na maioria a maioria de vocês que vão se encaixar com a história. Provavelmente existe uma relação entre um homem e uma mulher, mas que pode estar gerando algum tipo de dúvida. Então eu vou iniciar pelo começo. Eu vejo que há uma pessoa aqui que pode ter uma certa popularidade, seja por conta da personalidade ou da aparência. Eu vejo que é uma pessoa que possui muito carisma. Então pode ser muito admirada pelas outras pessoas, pode ser pode ser uma pessoa que as outras se inspiram muito. Tem um seis de paus. Então eu vejo que se trata de uma pessoa que pode ser rodeada de eu vou retratar como sendo a mulher aqui na história, mas vocês adaptam se vocês se identificarem e vocês forem homens. Eu vejo que essa mulher, ela pode ter uma certa popularidade aqui, ela pode lidar muito com o público, seja ela por conhecer muita gente ou por ela trabalhar com isso, com o público, de alguma forma. E eu vejo que por conta dessa mulher ter essa característica, esse carisma aqui, bem possível que em relações passadas ela tinha a tendência a se envolver em relacionamentos onde existia um certo desequilíbrio.
E eu vejo que na maior parte das vezes o desequilíbrio se tratava em relação ao tempo, porque eu vejo que provavelmente essa mulher, por ter várias pessoas à volta, é bem possível que ela poderia talvez gastar muito tempo se relacionando com essas pessoas. Se for a questão do trabalho, principalmente se ela trabalha com isso, eu vejo que ela investia muito tempo nessa questão, e isso acabava refletindo nas relações, nos relacionamentos amorosos que ela possuía. Tem o 6 de ouros aqui. Também pode ser o caso de essa mulher possuir filhos, e isso, o tempo poderia ser partilhado aqui não só pela as pessoas que ela lidava, e ela poderia ajudar de alguma forma, seja através do trabalho, seja financeiramente. Poderia ser uma pessoa que tem essa característica de ser generosa. Então eu vejo que essa questão poderia afetar muito os relacionamentos. A possibilidade, inclusive, de ter um relacionamento amoroso com alguém. E se ela, para alguns que vão se identificar com o lado da mulher, e pode ser relacionado também à questão dos filhos, disso também influenciar, além da questão dela querer ajudar os outros. E eu vejo que ela poderia, por conta disso, ela pode ter, obviamente que ela se envolveu com várias pessoas no passado, e sempre havia essa questão do desequilíbrio, e era muito relacionado ao tempo. Também poderia ser um certo desequilíbrio em relação à parte financeira, onde uma das partes, provavelmente a outra pessoa, poderia ter menos estabilidade do que ela, e havia sempre esse desequilíbrio. Também poderia haver assim uma questão, por ela ter esse carisma e sempre ter pessoas à volta admirando. Eu vejo que isso também influenciava no sentido dela acabar atraindo pessoas que eram imaturas emocionalmente, talvez não compreendessem não só essa postura de querer ajudar o outro dela, ou se ela trabalha com isso também, de não, a outra parte provavelmente não compreendia isso, principalmente por conta da imaturidade. Então eu vejo que para alguns que vão se identificar com essa história, o lado da mulher, provavelmente é uma mulher que atraía muitas ou pessoas muito jovens, mais jovens do que ela, ou realmente imaturas, emocionalmente imaturas. Saiu Pajem de Copas. Então eu vejo que ela poderia atrair muitas pessoas para se relacionar de forma amorosa aqui, pessoas que não eram capazes de proporcionar a segurança, de proporcionar estabilidade até no relacionamento, porque havia essa imaturidade muito forte. E para outros que podem se identificar, ela também poderia ter essa imaturidade, por isso atraía pessoas que talvez era do mesmo nível aqui de maturidade emocional. Mas eu vejo muito mais ela atraindo pessoas que eram imaturas, e ela talvez não era tão imatura assim, e por isso que resultava nesse desequilíbrio nos relacionamentos que ela já teve no passado. E eu vejo que pode aqui ter acontecido dela ter se relacionado com uma pessoa no passado que tinha essa imaturidade, apesar de haver sentimento, apesar de haver amor aqui, mas havia muita imaturidade emocional, e foi um dos relacionamentos que provavelmente ela lidou com essa questão do desequilíbrio. Provavelmente uma das partes se dedicava muito mais do que a outra. Poderia haver aqui
até uma situação onde um se dedicava muito e a outra parte cobrava muito. Também poderia haver essa situação. Eu vejo que uma das pessoas que ela se relacionou no passado, que houve essa situação, é bem possível que essa pessoa surja novamente na vida dela. Mas agora como rei de copas. A pessoa pode ter amadurecido muito. Então eu vejo que como saiu o pajem e o rei de copas, um do lado do outro, eu vejo que talvez existiu aqui um espaço de tempo muito longo quanto a ela ter essa chance de se reencontrar com essa pessoa. E eu vejo que para alguns de vocês pode até ser anos. E eu vejo que saíram, agora que eu percebi, saíram 3 cartas de número 6. Então, para alguns de vocês que vão se identificar com a história, pode ser que o número 6 tenha muita influência nessa situação. E eu vejo que para alguns de vocês é relacionado ao tempo que vocês ficaram afastados. Então, para alguns pode ser o caso de ser 6 meses, 6 anos. Para outros de vocês, o número 6 tem relação com a data de nascimento de uma das partes. Mês de junho, que equivale ao signo de Câncer ou Gêmeos. Mais provavelmente signo de Câncer, porque saiu aqui forte energia dos signos de água. Então, alguns de vocês podem ou ter signos de água na personalidade, Câncer, Escorpião, Peixes, ou lidar com essa pessoa aqui do passado que tem forte influência de um ou mais desses signos. Tem Gêmeos também, os amantes indicam Gêmeos. E retornando aqui, eu vejo que houve esse espaço de tempo para, inclusive, para que ambas as partes amadurecessem. E eu vejo que o sentimento dessa pessoa, eu vou retratar como homem, o sentimento desse homem em relação a essa mulher continuou e amadureceu. Então eu vejo que essa mulher provavelmente vai lidar com esse homem novamente. Para alguns que vão se identificar com a história, é uma pessoa do passado que tem sentimentos ainda, tem amor ainda por vocês. E no passado essa pessoa agia muito de forma imatura, não tinha capacidade aqui de ter um relacionamento mesmo sério, estável, por causa da imaturidade principalmente. Para outros de vocês, eu vejo que pode ter havido um envolvimento emocional com essa pessoa no passado, que pode ter gerado um afastamento, alguma situação ocorreu que gerou esse afastamento, e eu vejo que essa pessoa tende a retornar de uma forma a demonstrar aqui intenções mais sérias. Para alguns de vocês, talvez no passado essa pessoa tinha só um crush ou era uma amizade, demonstrava de forma superficial aqui o sentimento, a afeição, mas para alguns não teve nada, só houve um laço emocional, só foi criado um laço emocional, mas não houve um compromisso de fato e não houve um envolvimento mais íntimo. Para outros teve sim relacionamento, mas por conta da imaturidade houve a separação. Então, vocês precisam adaptar a situação de vocês. Em todo caso, eu vejo essa pessoa do passado retornando, entrando em contato, e provavelmente essa mulher vai perceber não só que essa pessoa amadureceu muito, e eu vejo que provavelmente essa pessoa mudou bastante, como também eu vejo que essa pessoa agora tende a agir de uma forma mais séria devido à maturidade, mas também
eu vejo que ela tende a... Como eu vejo que vai surgir a oportunidade de haver comunicação com essa pessoa, e eu vejo que essa comunicação vai ser bastante objetiva, talvez até para esclarecer uma situação, seja o que ocorreu no passado, que pode ter gerado algum tipo de... pode ter gerado uma certa confusão, dúvidas, seja para resolver aqui questões mal resolvidas que essa pessoa pode ter com vocês, para quem já teve um relacionamento com essa pessoa. E eu vejo que essa pessoa, além de trazer proporcionar essa oportunidade de esclarecer aqui algo entre vocês, eu vejo também essa pessoa expressando os sentimentos, expressando o amor que ela possui. Geralmente o Rei de Copas, ele tem dificuldade em fazer isso. Mesmo que ele tenha a capacidade aqui de amar profundamente, eu vejo que ele tende a ser muito reservado em relação aos próprios sentimentos. Mas como saiu aqui também o As de Espadas, que traz essa vontade de se expressar verbalmente aqui, eu vejo que essa pessoa vai expressar verbalmente o que sente, a profundidade do sentimento. E alguns poderiam não ter consciência disso, justamente porque no passado ou vocês eram muito jovens, porque o Pajem de Copas pode indicar também uma experiência, é uma energia até que se encaixa com a fase da adolescência, da infância aqui. Então, para alguns de vocês, foi isso que influenciou a situação. Vocês eram muito jovens, ou essa pessoa era muito jovem, e não tinha capacidade, inclusive até de compreender as próprias emoções, os próprios sentimentos, o que sentia pelo outro. E eu vejo que agora essa pessoa sabe o que sente, e eu vejo que provavelmente para alguns essa pessoa estava guardando esse sentimento há bastante tempo, e agora vai surgir essa oportunidade de expressar o que sente, além de esclarecer uma possível situação do passado, e também a possibilidade de haver um início aqui. Então eu vejo a possibilidade de ter um início de relacionamento por conta dessa conversa que vocês terão com essa pessoa. O 8 de Copas não só indica a questão do afastamento, e eu vejo que o afastamento que ocorreu no passado, e eu vejo que muito do que vai ser esclarecido e conversado aqui tem relação com esse afastamento que ocorreu. E eu vejo que para muitos de vocês que vão se identificar com essa leitura, com essa história, provavelmente a pessoa que se afastou no passado foram vocês. Para outros, eu vejo a maior parcela sendo vocês dando as costas a essa pessoa no passado. Para outros, foi essa pessoa que se afastou. Em todo caso, eu vejo aqui essa pessoa retornando e proporcionando essa oportunidade não só de ter uma conversa aqui esclarecedora, como também de ter um início, um novo início entre vocês. Os amantes não só indica a energia do signo de Gêmeos, então alguns de vocês podem ou ter Gêmeos na personalidade forte, ou essa pessoa. Também vejo aqui a necessidade de tomar uma decisão. Então eu vejo que alguns que vão se identificar com essa história, ou no passado já estavam comprometidos com uma pessoa e houve um interesse nessa pessoa que vai retornar na vida de vocês. Por isso que não houve aqui um compromisso no passado. Para outros de vocês, essa pessoa do passado era comprometida e por isso que não houve o comprometimento no passado. Um outro cenário aqui para outros de vocês seria
que houve a interferência de ou uma terceira pessoa na relação entre vocês no passado. Não necessariamente uma pessoa que havia interesse amoroso em uma das partes, poderia ser um familiar, ou uma amizade, ou um evento. Para alguns de vocês era o trabalho que interferia na relação no passado. E eu vejo que há uma segunda chance aqui de vocês conseguirem resolver. Como eu vejo que no passado uma das partes, provavelmente essa pessoa não compreendia muito bem, seja o trabalho do outro, seja essa postura de querer ajudar as outras pessoas, e também essa característica de chamar muita atenção das outras pessoas, de ter vários admiradores. Então eu vejo que agora essa pessoa com mais maturidade, mais experiência, está sendo mais capaz de compreender isso. E eu vejo que o Rei de Copas também ele tem a característica de ele ter a capacidade de conter as próprias emoções, e agir de uma forma aliada à própria intuição, ao que sente, mas também eu vejo a união entre a razão e a emoção. Então eu vejo essa pessoa tendo inteligência emocional para ter essa comunicação com vocês, resolver o que precisa ser, o que poderia estar mal resolvido, e por conta disso, dessa atitude, vai trazer essa chance de ter um novo início. Mas cabe a vocês tomar a decisão, como indica aqui a carta dos amantes. É preciso tomar uma decisão, escolher um caminho. Essa carta também é muito ligada ao livre-arbítrio. Então, cabe a vocês dar uma segunda chance a essa pessoa ou não. Para outros de vocês, eu vejo que vocês podem lidar com essa pessoa do passado e uma pessoa nova. Seja uma pessoa que vocês já estão se envolvendo, ou uma pessoa que surge aqui também interessada em vocês. Então vocês terão que escolher, porque é interessante. Saiu o Pajem de Copas e o Rei de Copas, um do lado do outro, e embaixo dos amantes. Então eu vejo que vai ser necessário escolher para alguns de vocês o novo ou o amor do passado. Rei de Copas. Então, para alguns de vocês, essas opções pode ter uma diferença grande de idade. Pode ser uma pessoa muito jovem e essa pessoa do passado ser mais velha. Para alguns de vocês pode ser em relação à maturidade também. E outros é só a questão de vocês conhecerem uma pessoa nova, ser mais recente a relação, e essa pessoa do passado provavelmente já tem uma história. Tanto que eu vejo que para muitos de vocês que vão se identificar com essa leitura, é uma relação de anos. Mesmo que tenha havido aqui o afastamento, eu vejo que o afeto, a afinidade com essa pessoa continuou, se manteve. Então vai ser necessário fazer essa escolha, tomar essa decisão. Vou tirar mais 3 cartas para o desfecho. Rainha de Copas, 4 de paus e 7 de paus. Agora saiu o par perfeito, a Rainha de Copas. Eu vejo que há muito aqui, muito forte, o elemento água, né? Então eu vejo que existe aqui
forte influência dos signos de água, principalmente Câncer, Escorpião, Peixes. E eu vejo que vocês podem ter uma afinidade muito grande mesmo com essa pessoa do passado. Para quem tiver opções aqui, passado e presente, uma pessoa recente e uma pessoa do passado, vejo que existe afinidade entre as três. Sendo que a pessoa do passado, vocês não só têm uma história, como existe muito mais amor por essa pessoa do que essa pessoa recente. Porque justamente é uma pessoa recente, então vocês podem estar conhecendo ainda. E a Rainha de Copas indica que existe amor compartilhado. Para quem acabar lidando com opções, compartilhado entre essas opções. Então, para muitos de vocês pode ser difícil fazer uma escolha. Mas nesse sentido, a escolha deve ser baseada no coração. Mas como eu falei que existe aqui sentimento compartilhado entre os envolvidos, eu vejo que vocês precisam refletir sobre o amor, o que é amor para vocês. Se é só admiração, se é só desejo sexual, atração física, ou se existe algo a mais. E eu vejo que vocês precisam fazer essa reflexão, e com base na conclusão que vocês vão obter dessa reflexão, é que vocês serão capazes de fazer essa escolha, se houver opções. E eu vejo que muitos de vocês que vão se identificar com essa história são pessoas bem intuitivas. A Rainha de Copas indica isso. Então, vocês devem levar em conta a intuição também. E eu vejo que a mulher da história tem refletido muito a respeito do passado, dessa pessoa do passado. Além do fato de existir aqui sentimento ainda por essa pessoa. E eu vejo que pode existir uma forte conexão espiritual até entre essas duas pessoas. E eu vejo que também por conta dessa conexão forte espiritual, eu vejo que pode estar contribuindo com o retorno dessa pessoa na vida dessa mulher. O retorno desse homem na vida dessa mulher. E eu vejo que pode existir aqui, uma das partes pode ser empata. A Rainha de Copas traz essa característica. Então, se são vocês aqui que se identificam com essa característica, bem possível que vocês estejam sentindo que vai existir essa comunicação com essa pessoa. Mesmo que faça muito tempo que vocês não conversem, eu vejo que pode até existir uma certa comunicação telepática. Então, para quem é empata aqui, vocês já podem estar pressentindo, sentindo isso por conta da sensibilidade. Mas em todo caso aqui, eu vejo que existe sentimento compartilhado. Eu vejo que existe muita reflexão a respeito do que aconteceu no passado, e isso acaba afetando o emocional também. E eu vejo que há a possibilidade dessa mulher acabar recebendo, acabar acolhendo esse homem do passado, porque eu vejo que ainda existe sentimento, e acabar recebendo realmente uma oferta aqui amorosa, provavelmente uma declaração, porque eu falei que essa pessoa vai expressar o que sente, a profundidade do sentimento dele, e eu vejo que isso vai trazer a oportunidade de estruturar mais a relação. Tem o 4 de paus. É bem possível que alguns de vocês acabem encontrando essa pessoa fisicamente. O 4 de paus indica aqui uma reunião. Então pode ser o caso de, se vocês... não interessa se vocês são a mulher ou o homem, eu vejo que vocês vão acabar se encontrando aqui através de um ambiente festivo. Então pode ser numa festa de aniversário, num evento aqui, num show, ou numa reunião familiar. Eu vejo que esse encontro vai se dar entre outras pessoas. Então, vai ser num ambiente que traz alegria, traz divertimento, pode ter música também ou dança, mas eu vejo que para muitos de vocês que se identificaram com a história, vocês vão se encontrar pessoalmente.
seja o primeiro contato sendo presencial, ou essa pessoa do passado vai entrar em contato, por exemplo, por redes sociais, ou vai ligar para vocês e vai marcar um encontro com vocês em algum lugar que traz essa energia de divertimento. Pode ser um bar também. Eu vejo que pode ter música e ou dança. Então traz essa energia de divertimento e de leveza. Além disso, existe aqui a possibilidade de estruturar aqui a relação. Pode ser o caso de haver também desejo de não só ter o relacionamento, como a possibilidade de morar junto, de fazer planos aqui a respeito de morar junto. É o que eu vejo aqui, é compartilhar a vida com o outro. Só que o 7 de paus pode indicar que uma das partes de início vai adotar uma postura mais resistente. Então, eu vejo que se forem vocês resistindo a isso, tomem cuidado, porque pode ser uma questão interna por conta de um conflito interno aqui. Talvez a razão esteja contradizendo o sentimento. Então isso pode refletir nessa postura mais de resistência. Para outros de vocês, como podem lidar com opções, essa resistência pode ser a respeito disso. De não se envolver muito para conseguir fazer uma escolha. E eu vejo também, mesmo que haja resistência aqui, eu vejo também a outra parte não desistindo. Eu vejo que mesmo que houver a resistência, eu vejo a outra parte buscando uma estratégia aqui de conseguir alcançar essa estabilidade na relação. E eu vejo que possíveis desafios que podem ocorrer aqui para alcançar essa relação mais estruturada, não só pode ser a resistência de uma das partes, como também talvez a influência de uma terceira pessoa, porque para alguns vai haver opções, ou outras pessoas talvez se opondo a isso, seja familiares, seja amizades. Em todo caso, se houver aqui uma postura de confiança, de confiar em ser capaz de superar os desafios dessa relação, ou desafios externos, seja interferência de outras pessoas ou circunstâncias, eu vejo que há grande chance de vocês alcançarem essa estabilidade na relação. Mas é claro, os amantes aqui, como a energia principal, está pedindo realmente uma decisão. Então vai ser necessário decidir se vocês realmente querem ingressar com essa pessoa do passado, e vocês decidam e tomem essa iniciativa. Caso contrário, que comuniquem isso ao outro. Mas eu vejo que para muitos de vocês que vão se identificar, vocês também querem, porque também existe aqui sentimento compartilhado. E vocês aqui vocês complementam um ao outro, a rainha e o rei de copas. Então, outros de vocês podem até ter filhos com essa pessoa também, e essa pessoa querer retornar à harmonia familiar, no caso de querer uma segunda chance para ter um relacionamento, porque também existe esse foco em querer mais aproximação com os filhos aqui e querer resgatar essa harmonia familiar. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e nos veremos numa próxima leitura da série Mensagem das Estrelas. Até lá!